Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, começando aqui na RDC TV. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDC TV Digital. Nós estamos em todas as plataformas. No Facebook, você pode conferir o nosso live stream, mandar sua mensagem, participar. Também estamos no Instagram com os bastidores do programa, no Twitter com as notas e no YouTube o nosso arquivo com as edições anteriores que você pode assistir sempre que você quiser. Agora, o Cruzando as Conversas oferece também uma outra ferramenta, podcast. Você pode ouvir o Cruzando as Conversas através do podcast do nosso programa, que está disponível para todos através dos agregadores. Google Podcast, Spotify, basta procurar Cruzando as Conversas. Então, é mais uma ferramenta aqui da RDC TV para que você ouça o Cruzando as Conversas a hora que você quiser. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com o propósito de contribuir para o crescimento. Isso com investimento, inovação e muito trabalho. Junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios, empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, nós começamos a edição de hoje do Cruzando as Conversas com o nosso quadro Análise de Abertura. Vamos lá. Pressionado com uma mensagem publicada pelo ex-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, nas suas redes sociais. Ele participou recentemente de uma manifestação conjunta com outros pensadores e políticos de esquerda, falando sobre a situação do país no momento. Eu vou pedir para a Melanie colocar na tela a imagem do tweet do Ciro Gomes. Vamos colocar aí, então. Abre aspas. Bolsonaro está produzindo a maior falência das contas públicas da história. A dívida pública vai se aproximar pela primeira vez de 100% do PIB e o déficit público primário vai ser de 930 bilhões de reais neste ano, 8 vezes o maior da história. Eles estão quebrando o Brasil, fecha aspas. Bom, se nós tivéssemos um prêmio no campeonato de desonestidade intelectual, esse tweet faria do Ciro Gomes um franco favorito. Quando a gente analisa o cenário de conjuntura do país, nós temos que entender que existem coisas que são opcionais, que um governo adota por escolha, e tem outras coisas que um governo faz porque lhe é imposto. E nós estamos diante de um cenário onde as escolhas elas estão mais na forma de se fazer do que na opção de se fazer ou não. A equipe econômica do governo Bolsonaro nunca pensou em gastar quase R$1 trilhão ao longo de um ano, de modo a manter as bases, os alicerces mínimos de sustentabilidade da população e de parte da economia brasileira. Nunca.
Porque nunca ninguém imaginou, nem eles, nem ninguém, que nós teríamos uma pandemia em 2020. Entretanto, nós tivemos a pandemia, ela está aí, é dado fato, e obviamente diante desse cenário tem que se gastar. Aliás, eu critiquei à época o Paulo Guedes por dizer que com 5 bilhões de reais ele resolveu o problema do coronavírus. Era óbvio que com isso não seria o suficiente e nós estamos vendo. Então o Ciro Gomes ataca o governo porque o governo é obrigado a gastar. E daí ele diz ainda por cima que estão quebrando o Brasil. Sim, o Brasil está quebrando. Mas não por uma escolha, e sim por uma imposição. Isso é desonestidade intelectual pura. E tem que ser apontada, porque afinal de contas é um sujeito influente, que tem uma agenda política. Tem uma agenda política. E nós sabemos, o Ciro Gomes tem uma capacidade retórica extraordinária. E na política, a retórica vale mais, do ponto de vista do convencimento, do que o conhecimento em si. O sujeito pode saber, mas isso não significa que ele vai convencer. E eu lembro de um debate que precedeu a eleição de 2014 entre o Guido Mantega e o Armínio Fraga. E o Guido Mantega arrebentou com o Armínio Fraga no debate. No sentido da retórica, porque o Guido Mantega ele tem a articulação de um político. E o Armínio Fraga é um quadro técnico. E vamos lá, vamos falar a verdade. É um quadro técnico bocejante. Você ouve o meu Armínio Fraga, dá vontade de dormir. Mas conhece. Quem é que venceu o debate do ponto de vista do debate político? Guido Mantega. Quem tinha razão? Armínio Fraga. E deu no que deu. A história é conhecida. Os resultados do PIB estão aí. O desemprego em massa, que foi herdado e que, aliás, deprimiu as condições de enfrentamento desta crise. E aqui nós temos a mesma situação. O Ciro Gomes, falando esses impropérios com ares de douto, de intelectual, de sabedor da economia. O Ciro Gomes ele tem a característica de enganar os semiletrados que, infelizmente, povoam certos grupos que são influentes na academia. Bancando o especialista, porque ele consegue somar a sua incrível retórica com dados tirados, sabe-se lá de onde. Ele tem uma facilidade de inventar número que não é brincadeira. E, obviamente, ascendeu como mainstream do pensamento econômico brasileiro por uma fatalidade. Rubens Recupero, lá em 94, 93, disse uma impropriedade, foi flagrado através de uma transmissão de parabólica e foi demitido. Daí, para ocupar os últimos 3 meses, antes do Fernando Henrique assumir o governo, o presidente Itamar Franco convidou o Ciro Gomes. Ou seja, o Ciro Gomes, que ele disse que ele foi ministro da Fazenda tampão por 3 meses, porque o Rubens Recupero acabou falando que não deveria ter falado. Se tivesse falado hoje, aliás, não teria sido demitido. Esse senhor se vale desse tipo de ataque para condenar o governo. O governo tem muitos erros, eu mesmo os aponto aqui reiteradamente. Agora, toda crítica, ela tem que ter uma única coisa, a honestidade. A crítica tem que ser feita sobre fatos e tem que ser analisada sob o ponto de vista da verossimilhança, da realidade. O que nós estamos vendo através desse tipo de publicação é uma manipulação, como se o governo, de repente quisesse gastar R$1 trilhão de uma hora para outra, quando no ano anterior o projeto do governo visava economizar R$1 trilhão ao longo de uma década. Ô Ciro Gomes, o senhor a mim não engana. E aqui nós trazemos os fatos. É isso. Tudo bem. Vamos ao nosso segmento principal, os nossos convidados de hoje. Nós vamos falar sobre o abre e fecha da economia. Segmento principal. Não entrou a nossa arte? Não entrou? Não entrou? Bom, então vamos aqui. Então tá aí. Segmento principal
No programa de hoje nós temos a participação aqui no estúdio comigo, pela primeira vez no programa, do advogado César Rilo. César, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Feliz de poder estar aqui na RDC TV conversando aí com os teus telespectadores. Muito bem. E à distância, por videoconferência, nós temos a participação do meu querido amigo, empresário e escritor Ricardo Sonderman. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Guilherme. Um prazer, uma honra sempre estar contigo aqui no programa, agora com o Cristiano e com o César. E vamos falar sobre os efeitos do sanfona propostos pelo nosso prefeito. Pelo prefeito. Muito bem. E também pela primeira vez aqui no programa, o Cristiano Oliveira, que é professor de economia da FURG e também pesquisador da área. Cristiano, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Vamos começar falando sobre o assunto polêmico de ontem. O Cruzando as Conversas reproduziu em primeira mão aqui para o nosso público, né, as falas do prefeito Marquesan numa reunião que teve com empresários, e a fala dele vai de encontro ao tema principal do programa de hoje, né? O abre e fecha. Eu vou pedir para a Melanie colocar no ar, né? O trecho. Eu peguei o áudio é longo, a íntegra está no Facebook, está circulando por aí, está na edição de ontem. Nós pegamos um trecho específico da fala do prefeito relativo ao abre e fecha. Melanie, coloca no ar para nós. Trabalha-se 2 semanas e a gente para com um apelo coletivo de todos nós para nós pararmos 1 semana a cada 2 semanas. Então tá aí. Queria a análise de vocês em relação a isso. Faz algum sentido, César? Pois é. Realmente é bastante preocupante, e aí nós estávamos conversando um pouco antes, né, Guilherme? Porque eu acho que vai além, a gente entende que temos a questão da saúde, obviamente é algo a ser observado, é a questão mais importante no momento, mas a questão que mais afeta, e aí eu falando no aspecto aqui enquanto advogado, sobre o aspecto do direito, a coisa mais importante para o direito é a previsibilidade. A previsibilidade realmente é o bem mais buscado dentro do direito, porque o que é o direito e um sistema normativo, né, Guilherme, telespectadores? Ele nada mais é do que um conjunto de normas que vão condicionar comportamentos humanos para que as regras sejam seguidas, haja um bom convívio social e as pessoas saibam como se portar. E, na verdade, a previsibilidade é importante exatamente porque eu sei como eu devo me portar, porque eu sei se eu terei uma sanção por me portar equivocadamente ou se eu não sofrerei sanções por estar me portando da maneira correta. E um sistema normativo ele envolve isso. Eu preciso ter uma previsibilidade, saber o que vai acontecer, porque daí eu entendo, vejo a norma, sigo corretamente, está tudo certo. Apesar de que, no Brasil, como já foi dito pelo próprio Pedro Malan, né, Guilherme? Na verdade, no Brasil, até o passado é imprevisível. Então, nós temos dificuldades. Essa expressão é ótima. Essa expressão é ótima. Essa expressão é ótima, porque ela mostra muito o que é o cenário jurídico no Brasil, principalmente. Porque hoje à tarde mesmo estava conversando em uma situação tributária específica, e no tributário a gente está sempre vivendo 5 anos para trás, né? Porque, na verdade, a qualquer momento, o fisco pode entender que alguma coisa que tu fez há 5 anos atrás foi errado, né? E aí eu não tenho como voltar 5 anos para trás, né? Eu vou sofrer, digamos, uma penalidade de algo... É um verdadeiro DeLorean tributário. É um DeLorean tributário. Então, a gente vive no eterno DeLorean tributário nessa área. Ou seja, eu estou sempre preocupado com o que aconteceu 5 anos para trás. Volta e meia, as pessoas, quando buscam alguma situação de algum ajuste tributário, dizem, bom, daqui para frente, como eu tenho que me portar? Não, tu tem que se preocupar de hoje para 5 anos para trás. Né? Então, isso já é uma questão que é uma característica, infelizmente, do cenário jurídico brasileiro, tá? Não só pelo sistema legislativo, ele realmente ser muito mutável, as interpretações são diversas e a gente vê que o nosso judiciário, infelizmente, a todo momento muda de posicionamentos, inclusive na Corte Suprema, STF, que a gente sabe que deveria ser o guardião final
com decisões muito, digamos assim, muito permanentes e sem grandes mudanças, mas ele muda e muda muito seguidamente. Então, assim, o grande norte necessário que nós precisamos ter no sistema normativo é a previsibilidade. Agora, no ponto que nós estamos tratando hoje aqui, Guilherme, que é a questão do abre e fecha. O abre e fecha, ele para mim, ele traz uma segunda camada da pandemia. Nós temos a pandemia do coronavírus, mas a gente, logo em seguida, que começou a partir de março, os primeiros fechamentos, a gente começou a viver a pandemia jurídica. Nós temos uma pandemia jurídica colocada em cima da pandemia do coronavírus. E o que é essa pandemia jurídica, pessoal? É, na verdade, essa celeuma de normas que começaram a suceder e, digamos assim, a principal conjunto de normas nesse sentido são os decretos de calamidade pública, de abre, de fecha, de funciona parcialmente, não funciona parcialmente, ou algo que funciona numa semana não funciona na outra. E aí, como nós estávamos conversando, a questão da parada não é o problema em si. O problema é a falta de uma programação, e aqui já vamos focar e vamos falar um pouco no empresário, que na verdade a programação é muito mais difícil do que as pessoas no seu cotidiano. As pessoas no seu cotidiano, elas participarem do isolamento social é mais fácil. Mas na questão do empresário em si, que tem que organizar a sua atividade, vamos pensar num comércio varejista, que ele se programa, ele vai comprar seu estoque, ele vai programar como vai ser suas vendas, ele tem sinalizado pelo poder público que ele vai voltar a funcionar, como chegou a voltar a funcionar em dado momento. E aí ele se programa. Teve que gastar, aliás, muito para cumprir os protocolos para reabertura. Né? Para reabertura. E esses protocolos todos que foram seguidos não serviram para nada porque voltou a fechar. Exatamente. Então, é custo adicional, portanto. Um custo adicional. E daí, nesse áudio que nós não colocamos completo, mas tem ali o prefeito falando, vocês comprem, vocês organizem para fazer umas barracas, para ter testes, como se fosse atribuição deles isso. Porque vamos fazer uma campanha, como se fosse uma atribuição do empresariado fazer campanha. Desculpe, César. Não, pode imagina. Continuar. Isso, mas essa, exatamente, então, é a preocupação, e eu acho que quebra o que seria uma espinha dorsal do direito, que é a questão de previsibilidade de normas, que nós não temos. E aqui eu vejo de uma forma até mais ampla, Guilherme, porque o que acontece? A gente vê desde o início dos movimentos da pandemia que não há uma coordenação e a falta de previsibilidade, ela decorre de uma dificuldade de uma coordenação até nacional. Eu sei que isso é difícil, porque nós temos uma federação absolutamente fragmentada, né? Nós não temos realmente uma unidade ou estados com uma autonomia muito forte. Na verdade, nós temos essa semifederação, não temos uma unicidade de políticas. Então, assim, a União tomou algumas medidas, o Estado outras e o município outras. Para dar exemplo, vamos pegar, de novo, só voltar um pouco para a área tributária, que eu acho que ela tem fartos exemplos de problemas que nós tivemos normativos no momento da pandemia. Em dado momento, por exemplo, os contribuintes do Simples Nacional tiveram sinalizados de que eles teriam a possibilidade de ter um stay, uma paralisação ali de 3 meses, não ter que recolher tributos e esses tributos ficarem postergados. Só que aí, dentro do Simples, ele tem tributos de todos os entes. Em dado momento ficou aquela dúvida, não, mas o município talvez não vá conceder, ou o Estado vai conceder ou não vai. Então, assim, dentro de um mesmo tributo, só porque ele tem uma carga lá de todos os entes, nós já não tínhamos uma certeza de como se portar. E aí, ok, nós tivemos as primeiras medidas do poder público em, por exemplo, postergar a tributação. E aí os empresários ficaram, opa, talvez nós tenhamos agora um alívio, né? Nós tenhamos um alívio aí, as medidas vieram normalmente em 3 meses, né, 90 dias de prorrogação, só que os 90 dias passaram. Os 90 dias passaram, o poder público, não que seja algo totalmente fácil, mas o poder público não foi eficiente o suficiente na sua coordenação de medidas para controlar de uma forma mais forte e efetiva a pandemia. Então, continuamos fechados, as empresas continuam praticamente paralisadas e a tributação, por exemplo, voltou.
a cobrança de tributos de novo. Claro, por exemplo, quem tributa pelo lucro presumido nunca nem parou. Na verdade, a cobrança sempre correu. E aí, como a chamada aqui, um dos pontos que ela toca, Guilherme, é problemas jurídicos e econômicos que nós vamos ter na decorrência do abre e fecha. Problemas jurídicos e econômicos, para mim, muito claro. O econômicos, na verdade, ele é mais evidente ainda, né? Porque nós nos deparamos com empresas, e eu conversando com alguns empresários esses dias, que tiveram queda do faturamento da ordem de 98%. Gente, queda de faturamento da ordem de 98%, quer dizer que 2% do faturamento original deste empresário foi preservado. Ninguém se estruturou para trabalhar com 2% de sua receita. Então, assim, esse empresário não tem como enfrentar isso. Ele precisa realmente de algum auxílio. Aí tem os auxílios que o governo sinalizou de financiamentos. De dinheiro que vai vir. E aí os bancos preparam suas plataformas para fazer esses financiamentos, mas o que acontece? O dinheiro efetivamente não chega na ponta. Nós temos muitos gargalos no meio do caminho, Guilherme, e o empresário fica esperando. Aí a tributação está de volta, ele não conseguiu acesso ao capital, e o que é mais grave, só para lembrar de um fato recente, nós temos atualmente vivendo um ambiente de criminalização de inadimplemento tributário. Então, hoje nós temos, desde decisão do STF no final do ano passado, nós temos o entendimento do judiciário que o inadimplemento do ICMS gera uma possível criminalização tributária, mas esse empresário hoje ele está com as costas na parede. Muito bem. Ricardo Sondermann. Bom, boa noite. Vou tentar resumir um pouco aqui e sair um pouco entrar mais no aspecto econômico e prático, tá? Nós temos, a na verdade, ideia hoje... é juntar diferentes pontos de análise da mesma situação, né? O impacto econômico, o impacto jurídico. Vai lá, Ricardo. Eu vou passar um pouco para o lado prático, tá? A cidade de Porto Alegre hoje é refém de um prefeito que eu não vou usar adjetivos, eu vou usar fatos, tá? Ele teve 4 meses para planejar, ele recebeu 124 milhões de reais do governo federal, segundo a informação do vereador Ricardo Gomes. Ele faz uma reunião, que a gente teve ontem acesso a esses áudios, onde ele joga a responsabilidade de novo para o varejo sobre uma crise sanitária que é única e exclusivamente a atribuição dele. Se o Estado tem alguma atribuição, é saúde, educação, segurança e justiça. No caso de um prefeito, é saúde, educação e segurança. Nem segurança, porque a segurança é do Estado. Então, a coisa básica que ele deveria ter feito, de aplicar, de ter sido transparente, ele não tem nenhum apoio. Nós estamos lidando com uma pessoa que é costumada, né, que de forma constante ela atua de forma ditatorial. Ele foi um interventor do PSDB aqui quando teve uma crise do PSDB. Ele não tem apoio no seu próprio partido. Ele, em 44 meses de governo, ele tem hoje 15 secretários, passaram por ali 57 secretários. Então, se a gente pegar 57 mais 15, dividir por 44 meses, a cada 2 meses ele troca 3 secretários. Vocês imaginem, os nossos telespectadores aqui, os colegas que são empresários, que se vocês têm uma empresa e que a cada 2 meses vocês trocam 3 funcionários, vocês não têm gestão. Isso significa a completa falta de gestão. O prefeito de Porto Alegre, ele manda na cidade de Porto Alegre, mas ele não é um gestor, ele não administra, ele não controla, ele não delega, ele não é um bom gestor. Amanhã, o pedido de impeachment encaminhado por várias pessoas, entre elas a cientista política Fernanda Bart, vai ser votado para entrar em análise, que é fundamental. Esse prefeito ele não tem condições de ligar a cidade. Então, se a gente não tem a condição básica, que aqui o advogado comenta, que é a previsibilidade, ou seja, nós não temos um líder que respeita as leis, que pode estar atuando de forma até legal, porque o Supremo Tribunal Federal lhe deu competência para isso, mas age de forma imoral, não democrática, nenhuma decisão dele passa pela Câmara de Vereadores. Nós votamos, bem ou mal, nos vereadores que estão lá, eu sei que meu voto foi bom, eu sei que muitos dos votos de vocês foram bons,
Mas essa discussão passa pela Câmara, ele passa por cima, ou seja, ele não atua de forma democrática, ele não é um bom gestor, ele é hoje mais do que nada uma ameaça à cidade. Não estou adjetivando, estou trazendo fatos. Tá? Então, um líder ele pode andar por dois caminhos. Tá? Eu estou discutindo aqui o elemento da liderança. Ele pode andar para dois lados, ele pode andar para o lado de ser um bom líder, de entender que vive uma situação diferente, com riscos sem histórico algum, e ele pode, então, ter uma atitude educadora. Olha, gente, nós temos um problema que a gente não sabe bem qual é, vamos junto, vamos semana a semana. Viu, Sondermann, o tom do prefeito não era esse na reunião, o tom do prefeito era de imposição. Aquilo dali não parecia uma reunião para eles debaterem e encontrarem uma solução. Parecia, bom, eu estou aqui, vocês pediram a reunião, as nossas pautas são essas, aceitem as pautas. Tá aqui os meus 9 pontos e, além do mais, é o seguinte, vocês vão pagar uma campanha publicitária dizendo que nós estamos de acordo e vocês vão botar umas barracas nas frentes das lojas de vocês para fazer os testes de Covid que é a prefeitura que deveria ter feito. Que para isso ele recebeu 124 milhões. Então a gente tem um vácuo aqui de liderança completa. A partir disso, a cidade se rebela, o comércio se rebela. Nós vamos ter que construir isso. A cidade não pertence ao prefeito, a cidade pertence aos cidadãos de Porto Alegre. E é hora de que a gente retome esse controle e que a gente aprenda com a crise. Esta crise é nova para todos, os desdobramentos são os mais inusitados. Todos os dias nós temos situações diferentes. Nós temos que manter o comércio trabalhando. Por que os supermercados e as farmácias, algumas, estão abertas? Por que o resto do comércio não está? Vamos supor que não exista cura para o Covid. Não exista vacina, vai vir uma vacina, assim como a AIDS não tem vacina há 40 anos. E Sondermann, vamos lá. Então nós vamos ficar fechados. Hoje nós morrer de fome. Sondermann, hoje à tarde, no portal RDC, eu tive a oportunidade de conversar com o responsável pela pesquisa de uma das universidades, o Hospital São Lucas, se eu não me engano, que recebeu as vacinas da AstraZeneca para testes de última etapa. Uma das questões que eu fiz foi essa. Quer dizer, pode ser que a vacina dê certo, pode ser que não dê certo. Porque a testagem até a segunda fase, ela estabelece se a vacina é segura para ir à terceira fase e comprovar se a vacina gera efeitos de imunização no sentido de as pessoas não se contaminarem. Isso ainda não se sabe. Todo mundo torce para que sim. Claro. Mas, como tu disse, e se nós não tivermos uma vacina pelo menos para o fim do ano? E aí? O que nós tivemos? O que a gente teve, então, só para concluir e passar a palavra para os colegas, o que a gente, então, vê do ponto de vista não só do prefeito, mas como do governador? O governador está desenhando agora um outro pacotinho, dizendo que o comércio vai abrir, que os restaurantes só podem abrir ao meio-dia, e que o comércio só pode abrir de quarta a sábado, das 14 às 18 horas, né, 4 horas por dia. Ou seja, o comércio inteiro vai funcionar 16 horas por semana. Como se isso não fosse causar concentração de pessoas nesses horários para comprarem, que é exatamente o que ele quer evitar. Então, o que aconteceu com os nossos líderes políticos? Eles escolheram o caminho do mal, da punição, do descaso, de tratar as pessoas de forma humilhante. Churchill tinha uma frase que o pai dele disse a ele, que era o seguinte, o pai dele disse a ele: confie no povo, conte a eles a verdade, por pior que seja, não os trate de forma condescendente nem humilhante. No momento que os nossos líderes nos tratam como moleques, como maus meninos, como más pessoas, a reação que é feita a eles é a mesma. Eles perdem a credibilidade e eles não são pessoas a serem seguidas. Nós precisamos trocar essas lideranças o mais rápido possível, porque o processo social, o tecido social, a construção de uma sociedade se dá pelo exemplo, pelo bom exemplo. Eu vejo alguém fazendo algo bem, eu quero fazer a mesma coisa. Nós estamos sendo liderados por pessoas que não sabem o que fazer, que não tratam de educar as pessoas, e que tratam sempre as pessoas de forma má e de forma humilhante. A resposta que eles estão tendo é essa. Muito bem. Professor Cristiano, eu tenho acompanhado com muito gosto os seus estudos. O senhor tem publicado muita coisa através das suas redes sociais. Ontem eu cheguei a ver uma parte da live que o senhor participou junto com o deputado Thiago Simon e com
com o meu amigo Eduardo Trindade, que é o vice-presidente do Cremers, e em alguns desses estudos o senhor tem demonstrado a falta de assertividade das medidas que foram tomadas até aqui. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, até porque nós estamos vendo a reprise das mesmas medidas que foram tomadas lá no início dessa pandemia. E daí eu vou fazer aqui uma breve contextualização. Se nós compararmos a aceitação das medidas lá em março com a aceitação das medidas agora, nós temos cenários muito diferentes, porque lá em março, pelo menos havia uma espécie sim, de consenso de que não havia estrutura suficiente dentro do sistema de saúde, que é historicamente precário, para dar conta da elevação dos casos, porque é uma doença que se espalha de uma forma muito rápida. E quando houvesse a reabertura, todos nós sabíamos haveria o crescimento do número de casos, como acabou acontecendo. Entretanto, nós não vimos preparo nenhum na área em que o Estado deveria atuar, e não fazendo a sua parte, o Estado então passa novamente a atuar em cima daqueles que fizeram a sua parte, que primeiro se sacrificaram fechando seus negócios e depois aderiram a todos os regramentos, a todos os protocolos higiênicos, sanitários que foram exigidos, que é o setor privado. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Em primeiro lugar, boa noite. Talvez começando pelo final da história, um pouco da avaliação dos políticos. Eu não tenho uma opinião específica sobre o prefeito de Porto Alegre ou sobre o governador, mas sobre essas decisões em geral. O que eu observei é que, no princípio, quando havia certeza sobre o que se fazer, nós tínhamos modelos de simulação dizendo que morreriam milhões de pessoas e a partir daí foram tomadas medidas muito drásticas, com o intuito de reduzir, mas não se sabia a respeito da eficácia dessas medidas, não se tinha qualquer informação. Mas, ao mesmo tempo, essas medidas eram justificadas como se fossem a ciência, ou seja, nós tínhamos ali a ideia de que, não, a ciência recomenda que este é o melhor caminho, dado que a gente não tem nem vacina e nem uma cura efetiva para a doença que o vírus gera. E praticamente o que eu observei por parte dos políticos é que eles terceirizaram a responsabilidade. Eles diziam, toda vez que alguém questionava alguma medida, como vocês estão fazendo agora, tipo, mas se reduzir o horário, vai concentrar mais pessoas. Eles, não, mas é a ciência que está recomendando. Ou seja, nada podia ser questionado e qualquer pessoa que questionasse era taxada, no mínimo, como genocida. Aí depois se passou um pouco, passou um pouco do tempo, os dados começaram a aparecer, a gente começou a observar que essas políticas não tinham a efetividade que elas prometiam, e aí se passou a utilizar as pessoas pela falha. Dizia, não, as pessoas não usam máscara, as pessoas não seguem os protocolos, as pessoas vão passear no parque, as pessoas não estão se importando com o vírus, ou seja, se terceirizou a responsabilidade mais uma vez. Então, se terceirizou primeiro para um ente que não existe, que ninguém sabe, ninguém consegue questionar, que é a ciência, Depois terceirizou para as pessoas, se aproveitou daquelas medidas, daquelas previsões catastróficas que eram extremamente vantajosas para quem estava tomando as decisões, porque você começa a observar que o número de óbitos é muito superior ao da previsão, e você diz, viu, as medidas que eu estou adotando são, mas estão conseguindo reduzir absurdamente os óbitos, quando na verdade não é assim, que você faz a avaliação de uma política. E agora essa última etapa, de mais uma vez distribuir os custos dessas medidas com a população, ou seja, mais uma vez fugindo totalmente da sua responsabilidade. Esse caso eu acho que é bem claro, porque o que aconteceu? O prefeito estava tentando terceirizar o seu trabalho de saúde pública, e isso é uma coisa básica na teoria econômica. Saúde pública e educação estão sob responsabilidade do Estado, não necessariamente prover pelo Estado, mas sob responsabilidade do Estado, porque eles geram externalidades, e aí essas externalidades, várias vezes, em situações de saúde, a gente tem situações que há a provisão de um bem público, então, por exemplo, uma vacina, vocês podem notar, a gente pode até comprar a vacina no mercado privado, mas ela é provida pelo setor público, porque para que a gente atinja o ótimo social, a gente precisa de um incentivo do setor público. E a mesma coisa com os testes, A mesma coisa com os testes.
Tu mencionas Perfeito, as vacinas, exatamente. mas os testes também. Aliás, os testes que deveriam ser o principal instrumento de controle da pandemia, que nós não temos, né? Os testes viraram artigo de luxo porque custam R$300. Daí quem é que pode se testar? São os pobres? Porque os pobres é que estão morrendo de roldão aí. Eles não são testados. Quem está sendo testado são as pessoas que podem pagar o teste. Esse é um exemplo clássico de... Isso, esse é um exemplo clássico de que a provisão privada de um bem público é sempre insuficiente e daí a necessidade de participação do setor público. Então, mais uma vez, uma ação errada, né, por parte dos governantes de tentar terceirizar essa responsabilidade que é deles. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? 11 horas, fizemos a rodada aí de participações dos nossos convidados. Nós voltamos para uma segunda aqui com Ricardo Sondermann, empresário e escritor, Cristiano Oliveira, professor e economista da FURG, César Rillo, que é advogado, especialista na área empresarial. Nós retornamos na sequência para o segundo bloco do Cruzando as Conversas. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. O nosso programa tem o oferecimento da ASOF-DM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. O nosso programa pode ser através dos canais 24 da Claro Net TV e pelas redes sociais @RDCTV Digital, né? No Facebook, no Twitter, no Instagram, tem todas as redes sociais à disposição para você nos acompanhar. Curta, compartilhe, mande a sua mensagem, sempre muito importante. Hoje nós tivemos um programa polêmico, né? Mais de 500 mensagens no programa, não deu para ler quase nada. Nós agradecemos sempre a participação efusiva do nosso público, que nos prestigia não apenas com a sua audiência, mas também com a sua opinião. Então não deixe de participar. E você também pode acompanhar o Cruzando as Conversas agora através do formato de podcast. É só procurar no Spotify, no Google Podcasts, os agregadores já conhecidos. Cruzando as Conversas, é só procurar lá, baixar e você ouve o Cruzando as Conversas em qualquer lugar, a qualquer tempo e qualquer edição. No programa de hoje, Ricardo Sondermann, empresário e escritor, Cristiano Oliveira, professor e economista também da FURG, e César Rillo, advogado. Nós estamos falando aí sobre o abre e fecha das empresas, a perspectiva que não me parece nada positiva. Sondermann, um estudo feito acho que foi pelo Sebrae, agora de cabeça não lembro, mas dizia que mais de 600 mil empresas haviam fechado as portas ao longo desses últimos meses em virtude da pandemia. Eu acho que nós vamos ter aí uma quantidade muito grande de outras fechando nos próximos meses se essas medidas forem tomadas da forma como elas estão sendo aventadas, e gerando ainda mais desemprego, que alguns chegam a estimar em 18% até o fim de 2020. Os efeitos... Toda economia ela é feita por jogadores de todos os tamanhos, né? Por empresas, empresários de todos os tamanhos. O que a gente está vendo? A gente está vendo uma grande concentração do comércio, muito grandes, porque esses já tinham plataformas digitais funcionando, eles têm compensações, porque pode ser que uma cidade ou um estado esteja mais fechado, mas ele vende nacionalmente. Então ele é um verdadeiro arrasa-quarteirão para o pequeno comércio, para aquele que depende da pessoa que anda na rua e que vai passear no shopping, e que sai para fazer uma eventual compra de alguma coisa e acaba comprando 2 ou 3 outros produtos. Essa é a grande massa de empresas, em números absolutos, e a grande empregadora, porque hoje os grandes magazines, os grandes vendedores têm sistemas, galpões, e têm sistemas de venda e de entrega e de logística super modernos. A lojinha da esquina, a loja de rua, não tem. Ela tem uma outra mecânica.
No momento que se fecha essa pequena loja, ou que se limita dessa forma tão draconiana, ele não tem caixa para sobreviver. Muitos não abrirão mais. Então, a gente precisa ter um determinado tipo de tratamento diferente. Mas acho que é um ponto importante que você está mencionando, os pequenos. O plano do prefeito, que fica ilustrado através dos áudios, é exatamente de abrir primeiro para os grandes e deixar os pequenos por último. Exato, deixar os pequenos para o final. É aí que eu estava dizendo, existe solução para o problema. O problema maior hoje é o nosso gestor. Imaginando que ele tivesse um raio, um lampejo de humildade e de serventia, a gente poderia fazer a coisa funcionar, no sentido de que é um processo educativo, é ensinar o lojista que tem uma loja, que tem 2 lojas, tem 3 lojas, que tem 20 funcionários, obviamente ele é extremamente preocupado com seus funcionários, ele lida com os funcionários dele o dia inteiro. Ele não quer transmitir Covid, ele não quer receber a transmissão do Covid, ele é plenamente consciente disso, é um processo educativo da sociedade. Então tu tem que incluir todo mundo nisso. No momento que o prefeito fala, as lojas de material de construção estão abertas, mas as obras estão proibidas. Qual é o sentido disso? As farmácias estão abertas, mas você só pode ir para o hospital se realmente você tiver um problema gravíssimo, né? Quantos diagnósticos, quantas doenças que são diagnosticadas como câncer, diabetes, problemas cardíacos, estão sendo deixados para trás por falta de exames. Então, você não tem como trancar. Eu vou usar um exemplo talvez trágico, as pessoas não me entendam mal no que eu vou dizer. Cada morte é uma ausência terrível, tá? Mas não é a primeira vez que o mundo por situações assim. O mundo já passou por situações de guerra, passa por situações de guerra. A gente tem uma guerra andando na Síria, no Iraque, em vários lugares. E quando a gente olha, por exemplo, a gripe espanhola, que matou dezenas de milhões de pessoas, o mundo não parou de andar para frente, o mundo não parou de se desenvolver. E, coincidentemente, nos anos 1920, haviam novas tecnologias que estavam fazendo o mundo explodir do ponto de vista industrial, de comunicações, de notícias, o cinema, os aviões, os trens, tudo. E aí tinha a gripe espanhola. Hoje nós estamos vivendo uma situação coincidentemente muito parecida. Nós não estamos morrendo aos milhões, mas nós temos uma doença que tem um efeito econômico mortal, tá? No meio da maior revolução tecnológica que o mundo já viveu. Ainda bem que nós temos essa revolução tecnológica, porque o que seria de nós sem internet, né, cara? Tu nem poderia estar participando do programa. O problema todo é educacional. Agora a gente tem que trabalhar para que as pessoas abram suas lojas de forma segura, atendam bem os seus clientes de forma segura e que se propague esta roda do bem e não tratar todas as pessoas como se fossem um Zé Ninguém. Aliás, nem o Zé Ninguém merece ser tratado como um Zé Ninguém. Professor Cristiano, uma coisa que eu acho que é importante ressaltar é o seguinte: houve uma reabertura pontual aí, quando reabriu, as lojas, os restaurantes estavam na sua imensa maioria vazios, né? Porque as pessoas, em virtude da pandemia estar no ar, elas automaticamente se preservam no sentido de que, bom, se eu puder evitar, né, ir para determinados lugares, se tiver a opção de comprar online ou até pedir comida, eu vou fazê-lo. O índice de ocupação de restaurantes reabertos foi baixo, quer dizer, não foi a volta à normalidade como muitos imaginavam que talvez fosse. E isso apenas acentua, na realidade, o fato de que esses lugares não são os ambientes onde as pessoas vão se contaminar. Quer dizer, esses lugares que praticam higienização contínua, que tomam os protocolos de segurança e distanciamento, enfim, todo aquele arcabouço de regramentos que foram estipulados. Entretanto, nós vimos aí o setor público com dificuldades, inclusive, para gerenciar a linha de ônibus, que permaneceu lotada, obviamente sendo um ambiente muito adequado para a propagação do vírus, assim com uma facilidade superior a, por exemplo, uma magazine deserta ou uma livraria em que ninguém está, ou uma concessionária de carros ainda mais. Algumas, inclusive, foram proibidas de vender online, uma coisa assim absolutamente extraordinária. E
quando se fala de abre e fecha, um dos instrumentos que foram criados para o acompanhamento da evolução da doença no estado foi o sistema de bandeiras, o mapa das bandeiras, que passou a ser muito criticado porque toda semana muda a bandeira, toda semana aquela instabilidade, no final de semana ninguém sabe como é que vai ser a semana seguinte. Eu queria que tu fizesse uma avaliação sobre o mapa de bandeiras aqui do estado. Sei lá, é difícil avaliar, assim, de uma maneira geral, partindo para o específico, né, do sistema, quando a gente começa a olhar os detalhes, né, de como ele foi construído, a gente enxerga várias falhas, né, desde da sua concepção até a sua efetividade, porque o que acontece? Vamos começar pela parte final, né? Na parte final, ninguém avalia se essa política funciona ou não, né? Eu vejo as bandeiras mudando de cor, né? Numa semana é laranja, na outra é vermelha, mas nunca recebi informação a respeito o quanto que mudar, ou seja, intensificar ali medidas restritivas, gerou o efeito que era esperado. Ninguém sabe qual é o benefício que se tem de tornar essas medidas mais restritivas. E quando a gente começa a olhar os detalhes dessas medidas, a gente observa uma série de incongruências, né? Como a gente já está discutindo aqui, medidas que não têm a menor lógica. Então, interesse, né? Quando você diz, bandeira laranja pode 75% dos trabalhadores, aí na bandeira vermelha é só 25%. Quem é que fala? Como é que você vai monitorar isso? Isso é impossível. Mesmo que fosse possível monitorar, como é que você vai trabalhar com um percentual inferior ao que é o necessário para que sua atividade funcione? Então, eu tenho um restaurante, eu tenho uma cozinheira, eu tenho alguém que faz as entregas. Daqui a pouco, não, você só pode funcionar com uma pessoa. Então, a pessoa que cozinha tem que entregar. Não tem como funcionar dessa maneira. Então, e assim, tem coisas até anedóticas, né? A gente já citou algumas aqui, coisas que não fazem o menor sentido, mas se vocês olharem lá no documento, vocês vão ver que pesca e aquicultura, ele sugere que as pessoas trabalhem em home office. Ah, é? Então, Tu joga o caniço no computador e espera que alguma criatura que esteja ali, né, o fisgue. Falando sério, mas a questão toda é essa, é um intervencionismo muito forte na Isso está escrito mesmo? Tá escrito lá. E aí o que acontece? Você faz um intervencionismo como se fosse capaz um grupo, né, de iluminados saber o que é melhor para cada empresa, lugar, rincão do estado, de todos os tamanhos, de todas. Isso é bem possível. Os mercados existem, são eficientes justamente por isso, porque a gente consegue controlar ou ter um equilíbrio de decisões que torna ótimo para todo mundo, justamente por essas decisões individuais serem livres, né? Quando você cria uma intervenção estatal para isso, você desequilibra todo esse sistema e começa a gerar essas falhas, que são representadas basicamente por escassez, né, de produtos. A gente começa a faltar, a gente começa a não ter acesso aos produtos, e do outro lado, os empresários todos quebrando. E aí isso não é feito impunemente, isso gera impactos profusivos no sistema de saúde, porque não se esqueçam, né, que os recursos que vão para o sistema de saúde, principalmente o público, mas também a questão da saúde privada, é o mesmo recurso que é o recurso oriundo dos tributos do trabalho dessas empresas. Agora, então, uma coisa, né, Cristiano, assim, eu acho que o mapa das bandeiras ele tem o mérito de pelo menos fazer uma análise sobre o comportamento da doença, onde ela está crescendo ou não, para servir de orientação ao gestor público em termos de estratégia de ação contra a doença. Quer dizer, vou direcionar mais recursos para aquela região, vou abrir tantas vagas, em coordenação com os municípios que estão ali. Para isso é válido. Agora, o que não dá para fazer é usar o mapa de bandeiras como se o mapa, quer dizer, uma planilha, administrasse o Estado. Porque a administração do Estado é política e ela tem que ser feita por quem gerencia o Estado. Ele tem que usar o mapa como orientação, mas ele não pode decidir unicamente com base no mapa. Perfeito. E tem erros crassos, né? Por exemplo, eles não conseguiram prever nem a sazonalidade das doenças respiratórias que ocorrem no inverno, né? Então, você acabou criando restrições quando chegou a onda, né, de doenças respiratórias com o inverno no estado,
os leitos começaram a ser ocupados, como são em todos os anos, a gente tem essa quantidade para atender essa demanda que ocorre nesse período, e o que a gente observou foi uma intensificação das restrições, né? Ou seja, uma coisa que não tinha muita relação com a outra, né? Embora os casos, obviamente, também de Covid tenham aumentado, mas isso, de certa forma, já era esperado, e, como vocês já disseram, e eu acho que hoje em dia é um senso comum, de que não houve uma preparação correta, né, para quando a pandemia realmente chegasse, né, no Estado. Antes de passar para o César, eu quero fazer uma pergunta para o Ricardo. Eu quero saber se o Ricardo já pescou online. Eu gosto de jogar golfe online, eu gosto de jogar paciência, tem um monte de joguinhos que eu gosto, Tetris, mas pesca eu não gosto. Eu admiro quem sabe pescar e quem tem a paciência, mas nem no computador. Ricardo, dizem, na verdade aqui me mandaram uma mensagem dizendo que não é pelo computador que tu faz a pesca home office. Tu precisa usar a televisão, e ela tem que estar sintonizada no Fish TV. Aí tu joga no Fish TV e tu pesca ali. Eu já peguei boas receitas. Muito bem. A gente está rindo, mas eu acho isso trágico, sinceramente. Não, é lamentável. Não tem outra forma de tratar a coisa senão através da anedota, né? César, eu queria ver contigo uma questão que eu acho que é importante, porque o abre e fecha das empresas, obviamente, gera efeitos sobre o futuro delas. Tantas estão fechando exatamente porque simplesmente perdendo qualquer expectativa de dar a volta por cima, porque esgotaram a sua capacidade de resistir. E nós sabemos o fluxo de caixa, para ficar com uma expressão que o governador utilizou muito durante a época da campanha eleitoral, ele é curto. Na maioria das empresas, que são pequenas empresas, elas não têm capacidade de durar tanto tempo. E lá no início da pandemia eu sempre disse, se nós vamos fazer uma parada, ela tem que ser uma parada com começo, meio e fim, tem que ser planejada, a reabertura tem que ser aberta, a reabertura ela tem que ser feita com inteligência, porque você não pode ficar fechado por 6 meses, é impossível, não existe condições para tanto, né? Entretanto, nós estamos aí nessa situação e provavelmente essa instabilidade vai durar até que se tenha uma vacina, do jeito que as coisas estão indo. Eu sou pessimista a esse nível. E daí nós temos uma situação em que as empresas fecham e o sujeito está tão quebrado que ele não tem como, juridicamente, legalmente, oficialmente, fechar as portas. Porque um dos custos mais altos da legislação brasileira sobre os empresários é o de fechar as suas empresas, o que, infelizmente, acaba gerando um problema muito grande na geração de empresas e na geração de novos negócios. Quer ver um exemplo? Quer dizer, na geração de empregos, como é que isso afeta? Os Estados Unidos tiveram uma grande quantidade de desempregados no início da pandemia e eles já estão gerando novos empregos rapidamente, porque lá a capacidade de fechar a empresa, abrir empresa, contratar e demitir é muito pequena. Então isso dá uma dinâmica muito maior para a economia. E lá nos Estados Unidos, a prospecção que se faz é de que eles façam uma recuperação em formato em V. Aqui no Brasil, entretanto, a expectativa é em formato de, como diz o professor Cláudio Branchieri, não em U, mas em bacia, formato bacia, né? Que é bem ampla. Eu queria a sua avaliação em relação ao fechamento das empresas e quem quebrou, mas não pode fechar. Como é que fica? Perfeito. Guilherme, acho que tu pega um ponto fundamental. O exemplo é gritante, né? Se nós verificarmos com a legislação norte-americana e toda a modelagem da economia norte-americana para a nossa, mas tu trouxeste como um ótimo exemplo, tá? E aí eu uso uma frase só para ilustrar o começo dessa minha fala, que é uma frase atribuída, pelo menos eu tenho como atribuída ao Tom Jobim, que é: o Brasil não é para iniciantes. O Brasil não é para iniciantes realmente. Se é um país que não consegue nem prever seu passado, né, com certeza precisa de um nível de profissional muito qualificado aqui. E o empresário no Brasil, ele é um misto de, na verdade, um resiliente com uma dose até de loucura, né? Porque é muito difícil empreender no Brasil. Pelos custos que são empreender no Brasil, não só os custos diretos em termos de caixa, mas os custos de toda a burocracia, número de horas para apuração de obrigações acessórias, enfim, uma burocracia sem fim. E aí, como tu fala, como ficam essas empresas?
estão fechadas. Parece que o plano inicial era que em 3 meses estava tudo resolvido, porque a postergação de tributos era 3 meses, então se imaginava que estava tudo certo, mas isso não aconteceu. Os 3 meses encerraram em junho e nós estamos vivendo essa situação. Empresas paradas, sem faturamento ou quase sem faturamento. Como disse o Ricardo, algumas conseguiram se reinventar, têm a possibilidade de funcionar online, ainda que de uma forma assim, a muito custo, mas tem outras que nem têm acesso dessa possibilidade online. E essas empresas vão ter que parar. Como é que salão de beleza vai fazer atendimento online? Não tem como. Eu acho que é tão difícil quanto a pescaria, né? Realmente inviável. Então, essas empresas vão parar efetivamente. Há alguns estudos que apontam que as empresas de pequeno e médio porte têm de 30 a 90 dias de capacidade de alguma sobra de caixa para sobreviver sem novos ingressos. Todos esses prazos já foram para o espaço. Então, assim, essas empresas terão encerramentos e que tipo de encerramento nós podemos ter? Ou simplesmente, não é nem o encerramento dizer que elas vão fechar as portas, porque as portas estão fechadas, permanecerão fechadas. Sim. Né? Se esse empresário simplesmente ele se retirar do mercado, porque realmente ele nem com a reabertura ele vai poder voltar, porque ele não vai ter condições financeiras para isso, se simplesmente ele sair, for para casa e não voltar mais a atuar no mercado, ele, na verdade, pode sofrer a caracterização de uma dissolução irregular, que é exatamente quando a empresa não dá uma baixa regular na junta comercial, nem faz um pedido de autofalência para fazer a sua dissolução regular. Mas como fazer a dissolução regular? No Brasil, que a gente já enfrenta crises subsequentes e que a dificuldade do empresário realmente é muito grande, já é muito difícil, porque o empresário ele acaba acarretando, amealhando um endividamento com o qual ele não consegue enfrentar quando ele tem um insucesso empresarial, e o fechamento através de uma autofalência, que é um processo ainda custoso, fica inviabilizado. O pagamento das dívidas ele não consegue fazer, acaba ficando com uma dissolução irregular e acaba respondendo até com patrimônio pessoal, o que na verdade é um grande problema, e nós temos uma diferenciação muito grande, pegando o teu gancho que tu falasse, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o que eles chamam de fresh start. Lá é permitido ao empreendedor empreender, ter um insucesso, fechar aquele negócio, apura o que tem de ativos, paga, não deu para pagar todo mundo, ok, tu podes recomeçar, abre um outro CNPJ e segue a vida. Ou seja, siga empreendendo, porque se tu tens a coragem de empreender, empreenda. O meu amigo... Inclusive... Oi, Ricardo, só fazer... Depois tu já fala. Sim, claro. O Camilo Borner, que é um querido amigo, que esteve participando aqui do programa, ele falou uma coisa que para mim faz todo sentido. Ao invés de, por exemplo, você restringir o tempo de atividade de uma determinada empresa, você poderia criar a condição jurídica para que ela ampliasse o seu horário de atendimento, ampliando o número de turnos, anulando, por exemplo, certas legislações que são desestimulantes para a contratação, como é o caso, por exemplo, do adicional noturno. Tu suspende o adicional noturno para que tu possa jogar os teus funcionários não apenas em 8 horas de trabalho por dia, mas talvez num espectro de 24 horas por dia, com menos gente atendendo, trabalhando igual. Isso não foi feito. Ricardo, tu ias falar? Não, eu ia comentar, inclusive, que o doutor César estava comentando, é que nos Estados Unidos você pode declarar falência pessoal. Eu posso me declarar falente 2 vezes durante a minha vida e reorganizar minhas finanças para que eu possa recomeçar meus negócios. E isso é um instrumento muito interessante, porque permite que a pessoa, como o doutor César falou, paga o que dá para pagar, negocia o que dá para negociar e recomeça a vida. Você não carrega isso para o resto da vida. E aí a gente vê em determinadas situações empresários que vão tendo que colocar ao longo da vida patrimônio no nome dos filhos ou dos netos, e aí depois fica tudo perdido, né? Por juros sobre uma situação que não é obrigatoriamente de culpa dele, né? Quem está quebrando hoje está quebrando em função de uma força maior, né? Eu acho que é um momento de ter uma visão mais prática, né? Eu me permito aqui discordar do Dr. César, quando ele começou a explicação dele, fiz uma anotação aqui, que há uma diferença, né? Não é a lei que vem antes da sociedade, é a sociedade que gera os costumes que acabam por sendo regulados, né? É a eterna luta entre o direito inglês e o direito romano, né? Ou seja, os costumes acabam se transformando em, de fato, as leis que a gente vai
seguir, baseados em princípios de convivência, respeito, bom senso e punição. Então, eu acho que a gente está num momento de ter que repensar isso, ter que rever esse tipo de coisa. Nós, sociedade gaúcha, estamos à mercê e estamos trabalhando para um setor público que é uma casta diferente da nossa, que não vive no mesmo país que a gente, que tem os seus proventos garantidos, nós não temos. Então, são coisas que a gente precisa isso no longo prazo. No curto prazo, a cidade de Porto Alegre precisa reabrir com processo educacional feito, então, pelo prefeito, pelas entidades, de ensinar os lojistas como atender, eles sabem, de ensinar o cliente como proceder na loja, ele sabe. Eu vejo grande parte das pessoas que eu vejo andando na rua estão de luva, estão tentando compreender e se afastar, às vezes não conseguem, não entendem qual é o processo do distanciamento físico, mas tudo bem, é um processo, a gente tem que tratar as pessoas de forma positiva. Acho que se a gente tiver essa mentalidade, se não vai partir do poder público, vai ter que partir de nós empresários, de nós indivíduos, das entidades que representam aqueles que efetivamente trabalham, produzem e sustentam a vida. César, havia lhe interrompido, mas volto para ti, pode completar. Perfeito. Então, eu estava colocando exatamente, Guilherme, essa questão, então, essa dicotomia, né, Brasil e Estados Unidos, a possibilidade lá de realmente a falência ser dada a volta por cima, e aqui, de novo, na questão de estímulos que o direito dá. Aqui, o direito, ele é mais um desestímulo ao empresário, principalmente em momentos de extrema crise como essa, porque a falência aqui no Brasil, ela emperra completamente o empresário. É um processo onde ele vai ficar preso ao longo de muitos anos, então o temor de falir aqui é muito grande, o que cria também um temor de empreender. Então, o que nós temos neste momento? E aí eu vi muita preocupação, logo no começo, o noticiário falando, alarmado, que haveria uma enxurrada de recuperações judiciais. E na época comunguei dessa preocupação, porque realmente demonstraria que a economia estaria sofrendo grandes problemas. Hoje, quando eu olho e vejo o tempo que está decorrido, Guilherme, eu não me preocupo mais, eventualmente, com uma enxurrada com muitos processos de recuperação judicial. Eu me preocupo com uma enxurrada de falências. Isso é o que me preocupa, porque realmente a falência, ela é o processo que tira uma empresa da cadeia econômica. Distintas. Duas condições distintas. A falência, ela na verdade é exatamente, só para não fazer a dissolução irregular, é a dissolução regular. Aquela empresa termina, ela é lacrada, simplesmente são apurados os ativos e são vendidos credores e normalmente de uma maneira muito depreciada, né? Porque aqueles ativos já estão parados, não é uma atividade produtiva em andamento. Por exemplo, vamos imaginar uma indústria. Uma coisa é o valor de uma indústria em pleno funcionamento enquanto uma unidade produtiva. A outra coisa é um aglomerado de máquinas e um galpão. Isso não tem valor. Então, assim, não me preocupa mais no cenário que a gente vê hoje e com o tema que estamos falando, de abre e fecha, falta de previsibilidade, as empresas realmente à beira, 2% de faturamento, 10%, 15%, de parar e cair em uma vala de uma enxurrada de falências. Então, eu já acho que sim, pode ser um aspecto positivo que haja, então, o judiciário se preocupe com a enxurrada de recuperações judiciais, porque a recuperação judicial, pelo menos, talvez seja a salvaguarda que possa realmente dar um desafogo para esse empresário, porque ao menos ela é um processo em que, feito o pedido, congela-se as dívidas e cria um novo ambiente para renegociação. E eu acho que é isso que nós precisamos hoje, né, Guilherme? Com toda a dificuldade, é um novo ambiente para o empresário poder renegociar o seu endividamento que está sendo aí acumulado. Professor Cristiano, também há um problema relativo ao endividamento das pessoas. Essa semana estava vendo aí que nós estamos tendo um crescimento muito grande aí no número de inadimplência no pagamento de contas. Porque nós, claro, falamos de empresas, falamos de negócios que fecham as portas, mas como foi mencionado aqui pelo Ricardo, nós estamos aí com as pessoas sem dinheiro. As pessoas estão sem dinheiro. Criou-se aí, na época do governo Dilma Rousseff, a figura do microempreendedor individual, que era uma forma de legalizar as pessoas que tinham ficado desempregadas e que precisavam se formalizar. E de alguma maneira, as pessoas acham que isso significa ser empreendedor. Não é. Foi uma saída jurídica para a formalização.
E essas pessoas estão sendo profundamente impactadas, né, pelo efeito da pandemia, porque elas perderam completamente a sua renda. Como é que tu analisa aí, dentro desse cenário, a incapacidade das pessoas resolverem os seus problemas pessoais financeiros, já que elas não têm dinheiro para tanto e os benefícios que foram criados já estão praticamente no fim, se é que vão ser renovados aí por um período de mais alguns meses, mas mesmo assim curto diante da circunstância. Eu acho que esse é o ponto, né? Nenhuma política vai conseguir compensar a perda. Do meu ponto de vista, isso deveria ter sido pensado antes, mas infelizmente não foi. Mas me preocupa muito o que eu chamo de uma espécie de segunda rodada, né? Porque o que acontece? Você gera essa intervenção gera essa quebradeira geral, tanto de empresas quanto de pessoas, né? De trabalhadores, autônomos, enfim. E aí você começa a tentar encontrar soluções. E essas soluções, às vezes, são piores do que a situação que você já tinha antes. Então, por exemplo, o que você começa a observar? O judiciário criando intervenções em contratos privados, por exemplo, fornecendo descontos ou oferecendo situações de carência, né, de pagamentos, aí gerando um efeito de bola de neve em que você vai gerando mais distorções. Então, aquele ente não recebeu aquele dinheiro, aí ele não paga também, ou seja, você vai gerando essa espiral de inadimplência, que pode ser muito prejudicial para vários setores. Eu poderia citar, por exemplo, o setor educacional, né, que já está sofrendo, porque o setor privado não está tendo aulas presenciais, isso já dificulta, né, o recebimento e tal. E aí vem o juiz e diz, agora as mensalidades por o ensino não estar sendo presencial pode ser 30% mais baratas. E isso vai gerando problemas, porque várias, por exemplo, escolas infantis, principalmente na forma de creches, já nem vão reabrir agora quando forem liberadas, porque já ficaram inviáveis, né, economicamente. A gente está vendo também hospitais com problemas, né, financeiros, que também já não vão reabrir. Ou seja, tudo isso vai no sistema público, seja de saúde, seja no sistema de educação, e todos esses aspectos são custos, teriam ser considerados quando você adota esse tipo de medida. Eu sei que lá naquele primeiro momento você tinha a questão do medo, né, o pânico daqueles milhões de mortos e tal, e aí talvez até se justificasse uma medida desesperada, mas hoje nós já estamos 4 meses passados, nós já temos várias evidências de que essas políticas, inclusive algumas que eu mesmo produzi junto com meus colegas, de que essas políticas não funcionam, e mesmo assim a gente segue insistindo, como se em algum momento essas políticas viessem a dar certo. Eu faço muita comparação desse período que a gente está passando, e aí tem a ver com o tema do programa hoje, com o Plano Cruzado. No Plano Cruzado, havia uma crença popular de que se a gente dissesse para todo mundo parar de aumentar preços, os preços parariam de aumentar. Bastava o governo dizer, e aí estava resolvido. Só que quando a gente observa que vários aquelas empresas que tiveram seu preço congelado se tornavam inviáveis com aquele preço, começou a faltar os produtos. É uma situação parecida agora, porque quando você diz, agora o salão de cabeleireiro não pode funcionar, ele quebra, não é do tipo, ele vai voltar na semana que vem quando eu decidir, ele não vai voltar nunca mais. Viu, Cristiano, isso que tu falou, isso é ignorado. Eu me lembrei agora, porque nós estamos vendo isso, as pessoas dizendo, não, nós estamos num cenário recessivo, não haverá inflação. Coisa nenhuma, vá no mercado ver quanto é que está o preço da comida. Está subindo, a inflação está em alta, e vai ter mais. Por causa do gasto público que está sendo feito. Continue, professor. Desculpe. Não. E aí a minha analogia teve todo esse apoio popular, né, no sentido de que as pessoas se tornaram fiscais do Sarney, e agora nós temos os fiscais da pandemia, né? Você está no parque, você saiu para correr, enfim. E o outro é que, tanto lá quanto agora, a gente tem essa incerteza, né? A gente não está falando de risco e a gente está conversando, né? Como é que o empresário trabalha? Trabalha com risco. Quando você vende roupa, você lança uma coleção, você não sabe se vai vender, mas você se prepara para isso. Isso faz parte do risco do seu negócio. Agora, quando você tem uma situação que o governo vem e intervém no seu negócio e diz, você não vai poder abrir durante 3 meses.
Ou vem uma decisão judicial que diz que você tem que vender o seu produto 50% mais barato. Você não está preparado para isso. Isso gera uma incerteza que quebra as empresas. E é péssimo para o desenvolvimento do país, para o empreendedorismo, enfim, tudo isso que já foi discutido aqui no programa. E o que acontece? Tanto lá naquele período do congelamento, uma vez que o plano cruzado acabou, sempre havia ameaça de que haveria um novo congelamento, ou seja, sempre havia ameaça de uma intervenção do governo. E agora é exatamente a mesma situação, ou seja, toda vez que o número de casos aumenta, vem a ameaça de que a medida virá muito mais restritiva, ou seja, vem, entre aspas, um novo congelamento, vem uma nova intervenção que vai quebrar todo mundo. E isso é péssimo para o ambiente de negócio, ou seja, a gente já tem um país que tem um péssimo ambiente de negócio por vários motivos que vocês também já elencaram aqui. E agora a gente tem que conviver com isso, né? Ou seja, com essa incerteza que prejudica não só os empreendedores, mas também o cidadão comum, né? Porque não sabe se vai ter emprego amanhã, como é que ele vai, enfim, tocar a sua vida, né? E assim por diante. Muito bem, senhores, 23h38. Eu gostaria de agradecer a presença dos três aqui no nosso programa hoje e eu gostaria de mandar aqui um abraço para os meus amigos que estão acompanhando. Tem a mensagem aqui do professor Alex Pipkin. Ele diz que a proposição de fechamento a cada 15 dias, além de inócua, demonstra nitidamente que o prefeito nunca passou sequer perto de qualquer negócio real. Abre e fecha é contraproducente para oferta e demanda, falta de previsibilidade, aumento de incerteza, é alavanca para mais quebradeira. O prefeito não quer ceder à sua teimosia juvenil. Um abraço, Alex. Obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Mandar também um abraço para o meu amigo Janker Zimmer, que está lançando livro. Janker, um abraço, obrigado. Em breve vem aqui no programa falar do livro. Também para o professor Gustavo Arossi, baita time. Professor Sonderman escreveu de forma brilhante sobre Churchill. Aí, ó, viu, Sonderman? O livro do Sonderman sobre o Churchill é maravilhoso, sobre os discursos do Churchill. Está ouvindo? Nós perdemos contato com o Sonderman. Alô? Acho que perdemos, né? Ele não ouviu? Alô? Travou? Muito bem. Também um abraço para o Giacomo Balbinotto, que está nos acompanhando aqui. O Moisés Vitoretti, parabéns pelo excelente debate, seu jornalismo, cobrança aos péssimos governantes que nos assolam. O Nelton Rodrigues comentando sobre o Ciro Gomes, dizendo que o Ciro é o político que quase nunca vai ganhar a eleição para presidente, só lá no Ceará, que ele manda e desmanda. Pois é. Também um abraço para o Eber Celaro, boa noite. Como ficou a conversa entre o prefeito e os empresários? Vai liberar o comércio em geral? Ainda não há uma definição aqui, Eber. Obrigado pela mensagem. E também aqui chamar... Deixa eu pegar aqui mais comentários que chegaram, que é importante sempre ler os nossos comentários, né? Inês Mansur, ela se diz decepcionada com o governo, que não tem planejamento. E, por fim, o advogado Felipe Lázari da Silveira. Um abraço, Felipe. Está bom o debate, é brabo, o vírus fez o checkmate. É isso aí. Muito bem, senhores, eu gostaria de agradecê-los todos pela participação aqui. Começo a rodada de despedidas com o Dr. César Rilo. César, obrigado. Volte outras vezes, né? Com certeza. Guilherme, agradeço o convite. Feliz de estar aqui conversando contigo, com teus telespectadores. Por um tema duro, infelizmente, né, que realmente nenhum de nós gostaria de estar vivendo, mas, enfim, temos que enfrentar tudo isso. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Cristiano Oliveira, ainda está conosco ou também travou o Cristiano? Não, estou aqui. Professor, muito obrigado pela participação, parabéns aí pelas pesquisas. Estamos sempre à disposição aí para a divulgação do seu trabalho. Eu só tenho a agradecer o convite, agradecer a Deus e o Ricardo pelo bom bate-papo e agradecer a audiência. Desejar uma boa noite para todo mundo. Muito bem, obrigado. E não deixem de acompanhar o professor Cristiano Oliveira através do seu perfil no Facebook e os trabalhos que ele vem divulgando, aí, os estudos que ele vem divulgando, são estudos muito interessantes, muito completos e valem de substância no debate em relação a esse tema. Ricardo Sonderman, obrigado. Não sei se você chegasse a ouvir, mas o professor Gustavo Arossi elogiou o seu livro sobre Winston Churchill. Sempre muito simpático, muito obrigado.
Olha, eu queria agradecer aos colegas aí, a ti pelo convite. Eu acho que a gente tem uma longa estrada a seguir. É hora de ir para frente, brigar pelo nosso direito de trabalhar, brigar pela liberdade de poder trabalhar com responsabilidade, respeitando este novo momento, este novo normal, mas nós temos que trabalhar. É a nossa obrigação, é nosso dever. Somos nós, indivíduos privados, que movem o mundo. Somos nós que sustentamos o poder público, nós somos a mola mestra. Nós precisamos trabalhar, a gente precisa se mexer, se é por desobediência civil, se é por negociação, não interessa. Nós temos que forçar a abertura dos nossos negócios representam a vida das pessoas. O pessoal perguntou aqui qual é o nome do livro. Guilherme. O pessoal perguntou aqui qual é o nome do livro do Ricardo. Se chama Churchill e a ciência por trás dos discursos, como palavras se transformam em armas. E vocês podem procurar o livro na web aí que vocês vão encontrar, né? Tá à venda nas principais livrarias. Nas melhores casas digitais do ramo. Nas melhores casas digitais do ramo. E vale muito a pena. O Sondermann não é porque o Sondermann está aqui, não é por isso, não é porque é meu amigo, é porque o livro é bom mesmo. E o bacana é que é um autor brasileiro escrevendo sobre o Churchill. Nós temos tantos grandes livros publicados por autores estrangeiros, mas é sempre bom ter alguém daqui antenado em relação a uma das grandes figuras da nossa história. Tá bem? Voltamos para o último bloco do programa com os comentários políticos de João Carlos Silva, os bastidores do poder, no retorno do Cruzando as Conversas. Já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta para o seu último bloco. Como sempre, nós temos João Carlos Silva neste segmento. O programa Cruzando as Conversas tem o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. E também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. Muito bem. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria especial sobre a chegada da vacina chinesa aqui em Porto Alegre para a testagem de 850 pessoas, o que é uma notícia muito importante, muito positiva. Vamos à matéria. Uma boa notícia para Porto Alegre. A equipe do Hospital São Lucas da PUC recebeu nesta segunda-feira o primeiro lote de vacinas para a empresa chilena Sinovac Biotech para a terceira fase de testes em humanos contra o novo coronavírus. Serão aplicadas as doses em 850 profissionais de saúde voluntários, que serão selecionados entre os mais de 5.000 inscritos. Segundo a universidade, em seguida, os testes deverão ser agendados. Os participantes serão divididos em grupos e, após receberem as injeções, serão monitorados continuamente para a documentação dos resultados. O Coronavac, como é chamada a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, junto com o Instituto Butantan, vai imunizar 9.000 voluntários durante a fase de testes clínicos, a terceira fase da vacina. Em São Paulo, os testes em 890 voluntários iniciaram em 21 de julho. Caso a vacina seja aprovada, o Sinovac e o Butantan devem firmar um acordo de transferência de tecnologia para a produção em escala industrial, isso tanto na China como no Brasil, para fornecimento gratuito ao Sistema Único de Saúde. Depois, o produto será registrado pela Anvisa e a vacina poderá ser distribuída em todo o país. Aí, então, uma excelente notícia, e hoje no portal RDC nós entrevistamos aí o responsável pela coordenação dos trabalhos da pesquisa aqui em Porto Alegre. Esperamos aí que a vacina, seja ela chinesa, americana, inglesa, do raio que o parta, o que importa é que ela seja efetiva e possa imunizar as pessoas. Mandar um abraço também para o meu amigo Rodrigo Nunes, que nos acompanha lá do Texas, nos Estados Unidos. Um abraço, Rodrigo. E vamos ao nosso segmento Os Bastidores do Poder, com João Carlos Silva. Tudo bem? Como é que vamos, Marcelo?
Muito bem, João Carlos Silva está aqui conosco hoje. João, prazer falar com o amigo novamente. Depois de 2 dias em que a gente acabou não conseguindo falar, na sexta-feira o Silvio apresentou o programa e na edição de ontem nós acabamos nos estendendo com o tema aqui de Porto Alegre. Bem-vindo, boa noite. Tudo bem com vocês? Onde estamos? Tudo ótimo. João, deixa eu lhe perguntar, começando aqui, assistiu a entrevista do Rodrigo Maia no Roda Viva, o que achou? Sim. Olha, o presidente Rodrigo Maia, ele não entra em bola dividida, né? O que ele teceu ali, as suas opiniões, é o que ele vem fazendo na Câmara dos Deputados como presidente. Ele combate a economia, o ministro Guedes, essa questão do aumento de tributos, novamente, não vai passar no Congresso. O presidente Rodrigo tem o apoio total da casa. Quando ele disse da questão de disputa presidencial, e Dória, Mandetta, Luciano Huck, ele falou que ele não é uma pessoa carismática. Ele não é. Ele foi eleito deputado federal pela 6ª vez, com uma votação não muito expressiva. E ele entende o tamanho dele. Ele não é um político de vilarejo, ele não é amador, ele é profissional. Aliás, a política é para profissional, né, Marcos? Não é para amadores. Isso. Quando ele diz também da presidência da casa... O Eduardo Cunha também não era lá uma pessoa assim muito simpática, né? Não, pois é. E com relação de economia, ele realmente conhece bem, porque o pai é um craque em economia. César Maia foi prefeito 2 vezes, deputado federal várias vezes, conhece muito bem o tema. Com relação à presidência, ele, claro, você tem Arthur Lira, Aguinaldo Ribeiro, Valéria Rossi, Marcos Pereira e outros deputados que possam vir a ser candidato a presidente da Câmara. Eu acho que a presidência da Câmara, Macalossi, vai ter alguns candidatos, não vão se resumir mesmo. Só que a articulação com relação à saída de vários partidos do Centrão concentrou-se muito em cima do deputado Valéria Rossi. Por que eu digo isso? Esvaziou o deputado Arthur Lira e o governo descolou do Arthur. O deputado Arthur deu uma descolada nele e ficou agora independente. O governo vai analisar quem são os candidatos e com quem que eles vão se unir, viabilizar a questão da sua articulação dentro do Congresso e fora dele. Eu acredito que nessa altura do campeonato, hoje, o deputado Valéria Rossi leva uma vantagem muito grande dos demais candidatos. João, com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal de não utilizar, eu acho que isso é importante nós abordarmos, foi notícia hoje de destaque. O Supremo Tribunal Federal não utilizar a delação do Palocci, que foi liberada em 2018 pelo Sérgio Moro nas vésperas da eleição. Isso é indicativo de que, eventualmente, o Sérgio Moro poderá ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento do habeas corpus, suspeito. É uma pista que o Supremo deu essa decisão de hoje? Olha, que é mais um revés para a Lava Jato, né? É uma decisão interessante, porque essa decisão dá uma carimbada na Lava Jato de novo, né? Quando você... Na verdade, aquela posição do ex-ministro Palocci, ela foi muito debatida na imprensa, né? Muito debatida entre os juristas sobre o que ele dizia naquela oportunidade. Essa questão do tal do lava-jatismo, como as pessoas vêm tratando na opinião pública, na mídia, nos dias de hoje, inclusive os conceituados juristas, vai levando para um caminho onde situações que a própria Lava Jato conviveu com as pessoas, muitas das vezes estavam equivocadas. Isso vai recair, sabe como? Recair no que os juristas diziam sobre essa questão. Tinha muita coisa errada durante
as ações da Lava Jato. Isso daqui para frente vai ser muito cobrado, vai ser muito discutido e poderá ter desfechos assim interessantes. O governo parece, nesse sentido, imbuído de uma postura, né, João, muito diferente da que nós vimos antes do Sérgio Moro sair do Ministério. O governo passou a ser crítico da Operação Lava Jato também, né? Não, sim, o ex-ministro Sérgio Moro deu a entender nesses dias todos que, após a sua saída, ele entrou no governo para ser candidato a presidente da República. Não contente com ações do presidente, não contente com as ações do governo, ele se retirou do governo do presidente Bolsonaro e ia atirando. Não fez um papel muito bom. Eu devia ter dito o que disse durante o governo do presidente, na hora, quando ele estava como ministro da Justiça. Fora do cargo, a gente pode perceber que a própria opinião pública já esqueceu um pouco dele, não esqueceu muito do ministro Mandetta por conta da pandemia, que está evoluindo a cada dia. Então, o próprio ex-ministro Sérgio Moro vê uma situação muito complicada para ele, com as questões de Lava Jato, as questões de governo, e até a própria candidatura dele a presidente da República pode ser uma questão difícil para ele tocar a candidatura daqui para frente, diante dos acontecimentos todos. João, uma última pergunta é relativa à situação do ministro da Justiça, André Mendonça. Não está muito bom lá para o lado dele, né? O Supremo Tribunal Federal determinou que ele justifique aí, apresente uma alegação relativa ao relatório aí de informação, monitoramento aí de servidores federais, estaduais, identificados como antifascistas. A posição do ministro não é das mais confortáveis, né, João? O ministro André Mendonça é da cota pessoal do presidente da República e da família do presidente. Isso aí já é um problema. Evidentemente que ele, no caso de ministro... E, aliás, no Roda Viva, né, João, que nós comentamos aqui no início da sua participação, o Rodrigo Maia fez menção a essa situação complicada do André Mendonça. Quando você vem de dentro da casa do presidente, você não pode tomar decisões que vão contrariar o governo, muito menos o seu padrinho. Ele não tem partido político, ele é preparado, ele é uma pessoa que sabe do que faz, mas ele é uma indicação do presidente e dos filhos do presidente. Então ele, nas suas decisões que ele vai tomar, que ele vem tomando, não é para contrariar nem o presidente nem a família. Então deixa ele numa situação complicada perante os colegas, perante o judiciário e perante o Congresso. Há quem defenda que o André Mendonça seja demitido do cargo. Isso tem alguma especulação a respeito disso em Brasília? Sim, tem especulações nesse sentido. E eu digo o seguinte, que o ministro André Mendonça vai ter muitos problemas daqui para frente, com essa relação, essa questão do sistema, essas questões que ele vai ter que arguir com os magistrados. Até porque o Ministério da Justiça é um ministério muito forte, ele é muito abrangente, e ele tem que ter um ministro independente. O ex-ministro Sérgio Moro, ele era independente? Não era independente, ele tem que seguir a cartilha do governo, porque ele foi uma escolha pessoal do presidente da República. O André Mendonça é a mesma coisa, ele não pode contrariar os interesses nem do presidente, nem dos filhos do presidente. Claro, ele tem que ser republicano, ele tem que ser altruísta, ele tem que ser um ministro que pense Brasil. Mas diante dos acontecimentos todos, fica difícil você ponderar alguma situação positiva para ele daqui para frente, que tenha percalços, né, para serem suplantados. Muito bem, João, voltas amanhã aqui no programa para nós continuarmos analisando. A situação do André Mendonça é particularmente complicada. Vamos ver se ele se segura no cargo, se o presidente tem convicção na sua permanência ou não.
mas me parece que há um cerco se fechando contra ele, até porque é complicado, é grave, eu diria, que o Ministério da Justiça seja utilizado para arapongar as pessoas, né? Quer dizer, é uma coisa muito grave, né? Estado policial é tudo aquilo que a gente não precisa. A arapongagem já é um escárnio. Imagina você fazer uma arapongagem dentro do próprio Ministério. Isso é muito complicado. É isso aí. João Carlos Silva volta amanhã. João, obrigado, boa noite. É isso aí. João Carlos Silva participando aqui nos Bastidores do Poder. Nós vamos ficando por aqui e agradecendo a todos pela audiência e pelas mensagens. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.